A origem das expressões populares brasileiras. Não deixe sua curiosidade acabar em pizza. Descubra de onde vêm as expressões como fazer uma vaquinha, chutar o balde e puxa-saco. A cobra vai fumar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro, presidido por Getúlio Vargas, ora se aproximava dos Estados Unidos, ora da Alemanha nazista. Na época, era comum ouvir que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas entramos, do lado certo, e como resposta à provocação, os soldados da Força Expedicionária Brasileira adotaram como símbolo um escudo com uma cobra fumando. Fazer uma vaquinha. Usada quando um grupo de pessoas racha uma despesa comum, tudo indica que a expressão tenha sido criada pela torcida do Vasco. Na década de 1920, os fãs do time arrecadavam dinheiro para distribuir entre os jogadores em caso de vitória. O valor era inspirado em número de jogos do bicho e dependia do placar. Uma vitória por 1-0 rendia um coelho, número 10 no jogo, e representava R$10.000. O prêmio mais cobiçado era justamente a vaca, número 25, que representava R$25.000 para os atletas. Vale acrescentar que esse prêmio só era pago em caso de vitórias históricas. 171. Esse termo caiu na boca do povo para classificar os estelionatários e trambiqueiros em geral, faz referência ao artigo 171 do Código Penal Brasileiro. O texto estipulava obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzido ou mantendo algum em erro, mediante artifício, árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Chorar as pitangas é o ato de se queixar de algo, lamorear. A explicação que Câmara Cascudo traz no livro Locuções Tradicionais do Brasil é a de que essa frase está associada à expressão portuguesa chorar lágrimas de sangue. A pitanga se assemelha a uma lágrima e sua cor vermelha remeteria ao sangue, uma adaptação à moda brasileira. Arroz de festa. Duas explicações costumam ser dadas para essa expressão. A tradição de jogar arroz aos noivos na saída de um casamento é uma delas. A pessoa designada como arroz de festa estaria presente em tudo quanto é evento, assim como a chuva de arroz estaria lá enquanto é o casório. Já para a Câmara Cascudo, ele era especialista em expressões desse tipo, a culpa é do arroz doce. A sobremesa era quase obrigatória nas festas do século XIV, dado o paladar dos portugueses e brasileiros. Logo, o asepse virou sinônimo daquelas pessoas que não perdem uma confraternização por nada. Como o arroz doce aos poucos deixou de ser a principal guloseima, a expressão se modificou e deixou no seu lugar o arroz de festa. Terminar em pizza. O termo que denota que algo errado deve acabar sem nenhuma punição também surgiu no futebol. Na década de 1960, alguns dirigentes do Palmeiras já estavam há 14 horas reunidos discutindo assuntos do clube, quando a fome bateu. A solução foi terminar a reunião em uma pizzaria, onde a paz reinou depois de muita mussarela. O jornalista Milton Peruzzi, que acompanhava o imbróglio, registrou a seguinte manchete na Gazeta Esportiva: Crise do Palmeiras termina em pizza. A expressão voltou a ganhar força na época do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992. Esse processo de retirada do governante ainda era novidade para a maior parte da população, e o termo em inglês não facilitava o entendimento ou sua pronúncia. E como muitos ainda duvidavam que Collor fosse mesmo punido, em vez de terminar em impeachment, diziam que o caso terminaria em pizza, até a sonoridade aparecida. Por isso, até hoje, o termo segue muito associado a escândalos políticos. Matar cachorro a grito. O professor Ari Riboldi, no livro O Bode Expiatório 2, explica que os cães escutavam sons inaudíveis para os humanos, tanto de baixa quanto de alta frequência. A faixa audível, a tal seria possível até mesmo matar esses animais pelo som, deixando-os enclausurados e ouvindo sons estridentes. O desesperado faria do animal se chocar contra a parede até a morte, um horror sem limites. Chato de galocha. Para quem nunca usou, a galocha é um tipo de calçado de borracha que se coloca por cima dos sapatos para protegê-los da chuva e da lama. Como ela tem missão de reforçar o calçado, a primeira hipótese é de que a expressão tenha surgido justamente para destacar o quão insuportável uma pessoa pode ser, um chato resistente e reforçado.
Não gostou, pois a segunda hipótese é a mais legal. Antes das ruas serem assaltadas, o uso de galochas era bem mais comum. As pessoas saíam à rua com elas, e era a primeira coisa que se tiravam ao chegar em casa, ou na casa de alguém. Chatos de galocha seriam as visitas inconvenientes que, cheias de senso de importância, entravam na casa dos outros com galocha e tudo, lançando lama para todo lado. Está tudo como dantes no quartel de Abrantes. No início do século XIX, Portugal foi tomado pelas forças de Napoleão Bonaparte, por não obedecer a ordem de fechar seus portos aos ingleses. Uma das primeiras cidades a ser invadida foi Abrantes, onde o general Jean-Andoche Junot instalou seu quartel sem grandes dificuldades. Como D. João VI e toda a corte portuguesa haviam fugido para o Brasil e a população não resistiu à invasão, a tranquilidade que o general mantinha em seu poder fez nascer a expressão "está tudo como dantes" no quartel de Abrantes, já que por lá nada parecia ter mudado. Corredor polonês. Esse foi o nome dado à faixa de terra transferida da Alemanha para a Polônia em 1919, após o Tratado de Versalhes, o acordo de paz assinado após a Primeira Guerra. Com a ascensão do Partido Nazista e a chegada de Hitler ao poder, as forças armadas alemãs tomaram a região em 1939. Os poloneses foram encurralados pelo exército de Hitler, posicionado dos dois lados do corredor. Hoje, a expressão é usada para nomear uma passagem estreita formada por duas fileiras de pessoas. Erro crasso. A cultura popular atribui a expressão aos equívocos do romano Marco Licínio Crasso, que em 53 anos a.C. perdeu a Batalha de Carras, além da própria vida. Crasso dividiu o poder com Júlio César e Pompeu em 59 a.C., no período conhecido como Primeiro Triunvirato. Obcecado por conquistar o Império Romano na Mesopotâmia, o cara atacou a cavalaria inimiga em campo aberto com uma infantaria romana e teve seu exército dizimado. Amigo da onça. A expressão foi popularizada pela revista O Cruzeiro, que publicou de 1943 a 1961 O Amigo da Onça, o personagem do chargista Péricles Andrade Maranhão. Sempre levando vantagem sobre os outros e colocando seus amigos em situações embaraçosas, o amigo da onça é a inspiração para a expressão utilizada até hoje. As paredes têm ouvidos. Esse dito também é encontrado em outros idiomas, como alemão, francês e chinês. Remonta a um antigo provérbio persa que diz: as paredes têm ratos, e ratos têm ouvidos. Um registro similar é encontrado no clássico medieval The Canterbury Tales, que o autor Geoffrey Chaucer descreve que aquele tempo tinha olhos e a madeira tinha ouvidos. Outra versão conta que a rainha Catarina de Médicis, esposa católica de Henrique II, rei da França, é perseguida implacável nos huguenotes, protestantes franceses. Fez furos nas paredes do palácio real para poder ouvir as pessoas das quais suspeitava. Custar os olhos da cara. História de pescador ou verdade? A origem mais conhecida dessa expressão fez referência ao espanhol Diego de Almagro, 1479-1538, um dos conquistadores da América, que perdeu um dos seus olhos quando tentava invadir uma fortaleza inca. Defender os interesses da coroa espanhola me custou um olho da cara, teria afirmado o conquistador ao imperador espanhol Carlos I. Elefante branco. No livro Um Bode Expiatório, Ari Ribold conta que o antigo reino de Sião, atual Tailândia, o elefante branco é considerado animal sagrado e deveria ser dado ao rei quando encontrado. O rei, por sua vez, presenteava os membros da corte com um desses raros animais. Apesar do custo e da grande trabalho em cuidar de um bicho desse tamanho, não pegava bem recusar-lhes o presente, afinal se tratava de um animal sagrado e um presente real. Pagar o pato, vem da obra Facetiae, do italiano Giovanni Bracciolini, 1380-1459. O texto do autor, figura importante do Renascimento italiano, conta a história de um camponês que vendia patos e certa vez uma mulher queria pagar os animais por meio de encontros sexuais com o vendedor. Na história, ambos foram surpreendidos pelo marido, quase traído, que, sem concordar com o trato, pegou o pato em grana e encerrou a questão. Chutar o balde. Não há registro confirmado, mas alguns estudiosos afirmam que a origem dessa expressão está na execução pela forca. No passado, os condenados ficavam em pé sobre um bloco,
colocavam a corda ao redor do pescoço, aí o bloco era retirado para que ele fosse enforcado. O bloco nem sempre era um bloco, claro. Forças profissionais tinham escadas, às vezes alçapões. Enfim, diferentes recursos para tirar o chão do enforcado. Supostamente, um balde também teria servido de substituto e era chutado pelo executor na hora da morte. Há também lenda de que a expressão teria nascido a partir do chute que uma vaca dá um balde de leite, e quando não está feliz com a ordenha. Gostou das origens das expressões populares brasileiras? Então aguarde, em breve traremos mais outras expressões para o seu conhecimento. Aproveite e se inscreva no canal, curta nossas publicações e não se esqueçam de contribuir com o nosso valeu. Um grande abraço e até o próximo vídeo.